Lucas, capítulo 15, verso 25, vai falar assim: e o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Ele lhes disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Consegue entender isso? Meu Deus, é forte. Consegue entender isso? Gente, o que eu entendi quando Deus me deu essa palavra? Deus não está preso a coisas materiais. Gente, você consegue entender que honra o pai dizer para o filho: você é meu filho? Você consegue entender? Você consegue entender? Você é minha discípula. Fui eu que te escolhi, te separei, te chamei. Você consegue entender que nós que estamos perdidos na casa do pai, Bruna, nós estamos perdidos na casa do pai por causa dos sentimentos, Bruna, as emoções. As emoções faz a gente nos ver como um patinho feio, gente. Faz a gente se ver como rejeitado. Gente, consegue entender? Aquele filho queria que o pai desse. E o pai queria que o filho pedisse. Olha, aleluia. Gente, vocês não conseguem entender que aquele pai só esperava aquele filho pedir. Sabe o que Deus falava comigo? Filha, sabe por que muitos dos meus não têm recebido bênçãos maiores? Porque não sabem o que é. Não sabe o que é. Sabe? Aquele filho, ele não queria um animal para matar. Ele não queria uma festa. Ele não queria. Ele era orgulhoso também. Ele queria a atenção do pai. E ele usou o que ele tinha para jogar na cara do pai. É o que a gente faz. Às vezes a gente não quer que o marido seja convertido nada, porque ele não vai ficar do jeito que a gente quer. Às vezes a gente não quer aquele bem material nada. Às vezes a gente não quer aquela situação nada. Às vezes sabe o que a gente quer? Chamar a atenção do pai. Mas a gente não chama a atenção do pai da forma devida. A gente não desce com uma adoração sincera. Sabe o que a gente faz? Vai jogar na cara do pai aquilo que ele não deu. Darabás que deis. Arás que dabás que deis. Ai, que darabás. Ai, que derei de quem. A gente já entra cheio de reserva. A gente já entra na presença dele e fala assim: Senhor, olha lá, fulano desviou e está se dando bem. Olha lá, meu marido bebe ainda e nada acontece. Olha lá, meu filho que eu estou orando há tanto tempo não se converte. Olha lá, aquele vizinho que nem é crente todo dia faz churrasco e eu estou aqui com vontade de comer um churrasco que não tem dinheiro. Olha lá, e a gente começa cheio de reserva, igual esse irmão. A gente não entra com adoração. A gente não entra com verdade. Sabe por quê? Aquele filho estava na casa do pai, mas ele não tinha o pai como pai. Ele não tinha identidade de filho. E é esse o mal do século nas igrejas atuais. Muitas pessoas estão na igreja achando que Deus só quer você na obra, como se Deus precisasse da gente para alguma coisa. Muitas pessoas estão fazendo a obra de forma relaxada, porque tem medo do diabo e fica fazendo pelas beiradas, porque se fosse verdadeiramente intitulado como filho e reconhecido como filho, faria por gratidão e faria o que Deus quer que faça e não o que quer fazer. Meu Deus, tremendo. Só que a gente está confuso. Como ser humano, a gente está confuso. Meu Deus. E muitas virou jargão. Virou um jargão. O que é um jargão? Aquilo que você fica repetindo e todo mundo daqui a pouco está repetindo também. Virou jargão. Papai me quer na obra. Tem que fazer a obra. A obra. Aí você olha para a obra prima, para a principal
realmente você quer. Para de botar a responsabilidade do que é seu para Deus. Deus, eu vou falar tudo que está vindo na minha mente. Me perdoe não, porque a palavra do Senhor, peça perdão para Deus. Deus, eu quero um relacionamento. Eu quero um companheiro. Aí o companheiro aparece. Aí eu já não sei se eu quero mais aquele. Aí eu já não sei se é aquilo, sabe por quê? Porque eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu quero virar dona de casa. Eu não sei se eu quero lavar, passar, arrumar e cozinhar. Eu não sei se eu estou ali preparada para assumir compromissos. Eu não sei. E aí o compromisso vem, o relacionamento vem, e o anjo recolhe e leva de volta. E aí já passou 10 anos, 20 anos, e você está aí estagnada, botando a culpa em Deus, porque você não sabe o que você realmente quer. Sabe? Porque a gente está sempre querendo aquilo que é facilidade. Aquele filho, ele queria que o pai fosse até ele e falar: "Ô meu filho, você é tão bonitinho, caprichoso, quintal limpinho, você planta, você colhe, você é perfeito. Toma aqui esse animalzinho, vai fazer um churrasquinho com seus amigos, vai se divertir, vai pro shopping, vai comprar roupa, vai passear. Toma aqui, meu filho, vai fazer uma viagem de avião e vai ter um lazer." Ele pode isso e pode muito mais. Ele me levou para Portugal sem eu gastar um centavo. Passei um vento daqueles para poder estar aqui pregando para vocês hoje, mas não gastei um centavo do meu bolso. Até a mala que eu fui foi ganhada nova na loja. Eu fui lá e escolhi tudo. Ele enviou tudo, todos os recursos, todos. Não teve um centavo que eu pudesse falar: "Não, mas isso aqui Deus me deixou na mão." Não, tudo que era recurso financeiro. O problema não está no financeiro, o problema está no que você está fazendo quando o vento vem, Quando eu cheguei lá que o vento veio, eu falei: tem muita coisa para me aprender. E sabe qual foi a primeira coisa que eu aprendi? Que eu era legalista. Meu Deus. Eu fazia tudo certinho para mim ganhar um tapinha nas costas de Deus. E quando eu cheguei lá, eu fiz tudo certinho, mas deu tudo errado. Sabe? Deu tudo errado. Para me entender o quanto eu era legalista, para me entender que eu estava ali, não era porque eu era perfeita, porque Pedro negou o Senhor 3 vezes. E lá na frente teve a oportunidade de ouvir o Senhor falar: "Pedro, você me ama? Então vai lá, apacenta minhas ovelhas." Ele não falou: "Pedro, eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com você, porque na hora que você podia ter me ajudado, você virou as costas." Não! Ele falou: "Pedro, sabe qual é a forma de apresentar o seu amor por mim? Apacenta minhas ovelhas." Sabe por quê? Porque só consegue apacentar a ovelha se tiver amor. Sem amor não consegue. Por obrigação você desvia. Por obrigação você fica um dia, 2 e daqui a pouco sai. Então ele falou: "Se você me ama, Pedro, expressa o seu amor por mim naquilo que eu mais amo." E o que é que Deus mais ama? Vidas. As pessoas, as almas. E a primeira coisa que eu aprendi, e eu pedi perdão para Deus de joelho no chão naquele lugar: "Senhor, me perdoa, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor mostrou para mim a tua grandeza. O que eu não tenho não é porque o Senhor não pode me dar, é porque eu ainda não estou preparada para receber. Senhor, não é pela minha perfeição que o Senhor opera, porque a perfeição é o Senhor. Eu não estou aqui fazendo apologia a andar errado, eu não estou falando para você andar na bebedeira, na farra, na prostituição, na fornicação. Não estou falando isso. Eu não estou falando aqui que eu vivi uma vida dissoluta. Eu não estou falando aqui que eu vivi uma vida errada. Eu vivi uma vida certa. Só que o certo virou para mim um ídolo. Virou para mim Deus é forte. Uma realidade de que eu era inconscientemente, eu era uma perfeição em pessoa. Porque tudo que era para ser feito, eu executava com excelência, mas nunca teve a ver comigo, tem a ver com Ele. Glória a Deus. Nunca tem a ver com você, a sua bondade, o seu estilo de vida, a sua santidade, porque você não está na fornicação, porque você casou e tem uma vida digna, porque o seu marido te trai e você não trai ele, porque o seu filho erra e você não condena. Não tem a ver com você. Meu Deus. Tem a ver com Ele, tem a ver com o propósito, tem a ver com a bondade
dele nas nossas vidas. Tem a ver com o lugar que ele já encontrou em nós para ele entrar. Mas aonde está o lugar que ele não achou ainda a porta aberta para entrar? Aonde está a sua fragilidade maior? Aonde está a sua limitação maior? Porque o que Deus falando comigo nesses dias, de ontem para cá, filha, aonde está mais doendo é aonde eu menos entrei. Aonde está mais doendo é onde a porta foi fechada para mim. Aonde está mais doendo, aonde está mais sacudido, aonde está mais balançado, é onde não deixaram eu ainda reger. Arabasque Deus, Arabasque Deus, ai, que darás, que Deus, ai, que deredequei. E é nessa tarde o Senhor trazendo para nós esse entendimento. É nessa tarde o Senhor falando aos nossos corações. Eu não sei se você nem colocou um propósito para estar aqui nessa tarde. Eu não sei nem o que você colocou diante do Senhor. Eu não sei se você falou assim, Deus, eu vou naquela oração nessa tarde, porque olha, meu casamento ele está por um fio. Porque olha, a minha família, ela está toda descompensada. Olha, Senhor, a minha saúde, ela está um caos. Olha, Senhor, a minha vida financeira está zerada, está de água abaixo. Olha, talvez você falou assim, Deus, eu vou lá, porque eu não tenho condições. Parece que veio um vendaval e está tudo de cabeça para baixo. Eu olho para um, está ruim, eu olho para o outro, está errado, eu olho para o outro, tudo está de cabeça para baixo. O endereço, o recado do céu para esse endereço nessa tarde é: se aceite como filho. Se aceite como filha. Deixa o Senhor direcionar você. Deixa. Mas eu nasci assim, eu não mudo. Então você não nasceu ainda. Porque quando há um novo nascimento, há uma transformação. Você pode ter 50 anos. Se você nasceu para Jesus hoje, você não é mais a mesma pessoa. Se você era fofoqueira, não é mais. Se você era pembeira, não é mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você matava, não mata mais. Se bebia, fumava, não bebe, não fuma mais. Porque nasceu de novo. Ai, mãe, eu nasci de novo, mas eu ainda fofoco, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda mato, eu ainda, o que der pra mim é lucro. Então você não nasceu. Aleluia. Então o papai ainda não está regendo sobre você. Aleluia. Então você ainda não conseguiu enxergar o seu nome escrito no livro da vida. E vou te dizer mais, Jesus volta e você corre o risco de ficar. Porque não tem como. Não tem. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Todo mundo aqui é muito inteligente. Eu não entendo nada de lei, mas isso não precisa nem entender de lei. Estou com 49 anos. Aí eu nasci. Aí meu pai não me registrou e nem minha mãe. E aí eu consigo fazer alguma coisa na minha vida? Não. E você? Não existe? É mesmo, Luiz? Sério mesmo? Eu não existo, Luiz. Por que, Luiz? Você não tem documento. E qual é o documento principal, Luiz? Identidade. Identidade, Luiz? Que legal, Luiz. Então, Luiz, aí você nasceu para Jesus? Ainda não. Não, ainda não nasceu? Mas nasceu aqui. Mas você vai sair daqui com o meu pensamento central? Não vai. Eu não estou envergonhando ele não, eu estou só fazendo ele repetir para ele escutar o que ele está falando e memorizar. É bom. Eu aprendi assim. É importante. Então, o que acontece? A gente está pensando que é vergonha, eu vou para beber ele não. É para a gente entender. É assim que a gente faz. A gente vai na igreja, levanta a mão, pede para escrever nos registrar. Senhor, me registra aí, ó. Olha aqui, Jesus. Não importa quantos anos, 50, 60, 20, 30. É forte. Acima de 12 anos. Já tem condições de responder nessa área, pelo menos para alguns cristãos. Tem uns que não concordam. Eu concordo, eu entendo. E se uma criança, com o consentimento do pai e da mãe, chegar com 12 anos e falar, me batize, e o pai e a mãe conscientizar, eu batizo. Porque é bíblico. Então, mas tem denominações que não concordam. Tem denominações que não concordam com tanta coisa que a gente tem que respeitar. Porém, a partir do momento que levantou a mão e falou, me registra aí, Senhor. Agora, ele é meu pai. E agora, ele vai me ensinar o novo. O que ele tem para ensinar.
Não é o que eu aprendi com meu pai e nem o que eu aprendi com a minha mãe. Aleluia. Nem que o mundo me proporcionou. É o que ele tem para me ensinar daqui para frente. É o que ele vai me guiar e me conduzir daqui para frente. Sabe o que está acontecendo? É que os filhos pródigos estão pedindo a herança e o pai está dando. Gente, vocês não têm noção de um monte de gente que está dentro da igreja gastando a herança lá nos motéis. O que tem de gente que está dentro da igreja gastando a herança lá nas boates. O que tem de gente dentro da igreja gastando a herança lá nos bares funk. Meu Deus. Ah, mas o meu marido não é crente, eu tenho que acompanhar ele. Ah, mas o meu marido não é crente, eu tenho que beber com ele. Meu Deus. E é um monte, sabe por quê? Porque ainda não entendeu que foi registrado pelo pai. Que tem uma identidade nova, que tem um novo começo. Meu Deus. E que tem uma nova história a ser escrita. Aquela página ali só vai servir para eu não errar no mesmo erro mais. E aí a gente vai entender que por falta desse entendimento, eu não consigo me fortalecer, eu não consigo ser edificado, eu não consigo ter maturidade. Quando vem o primeiro vento, eu já estou indo para o mundo, ou eu estou indo buscar na macumba, ou eu estou indo buscar na cartomante, ou eu estou indo buscar em qualquer lugar, aonde tem a resposta do que eu quero ouvir, até no Ananias. A Bíblia diz que tinha um profeta chamado Jeremias e um Ananias. O Jeremias profetizou um jugo de ferro, o Ananias profetizou um jugo de madeira. Aí o povo deixou Jeremias e foi seguir Ananias. Sabe por quê? Porque não tinha discernimento, porque não tinha uma identidade, porque não tinha conhecimento de causa. E aí, vem aqui, aí eu falo que não quer ouvir, vai na irmã Maria, a irmã Maria fala o que quer ouvir. Ah não, Deus está na irmã Maria. Sabe porque nós não fomos. Eu aprendi, quando eu era pequena, eu aprendi que eu não podia apanhar na rua, que eu não podia apanhar na escola. Eu aprendi tanta coisa que depois, quando eu vim para Jesus, eu aprendi que era errado. Eu aprendi que eu não podia apanhar. Quando eu vim para Jesus, Jesus me ensinou que eu tinha que apanhar. Minha mãe ficava revoltada quando chegava em casa chorando e falando que apanhou. Um dia ela falou com meu irmão assim: se você apanhar e chegar chorando, vai levar outra surra. Porque ele apanhava e vinha pra casa chorando. Aí eu vim pra Jesus, aí Jesus falou bem assim: ó, se te der de um lado do rosto, dá o outro. Ó, se te chamar pra ir uma milha, vai duas. Olha, se te pedir a sua capa, dá até a túnica. Só que o que eu aprendi de pequena até eu conhecer Jesus, ou eu vou ter que banir da minha vida, deixar para trás e seguir o que Jesus está me ensinando, ou eu vou levar e vou dizer que sou serva, mas eu sirvo só onde eu quero. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então você não é serva. Você não é. Você não é. Porque se você veio para Jesus e tem o seu nome escrito, você vai falar e vai viver e vai seguir o que está aqui. E se ele falou que tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Se ele falou que tem que nascer da água do Espírito, você não pode se contentar em só mergulhar na água e não sair dali transformado, porque o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É verdade. Então você não pode descer as águas enquanto você está vivendo uma vida carnal, enquanto você está vivendo uma vida natural. Então você não pode descer as águas enquanto você não tem entendimento do que é verdadeiramente descer as águas, que é verdadeiramente um sepultamento da velha natureza para um nascimento de uma nova natureza. E essa nova natureza vai nascer a partir daquele momento que você desceu as águas. Meu Deus. E se você tem 50 anos, não me interessa, porque se você desceu com 50 anos, você vai sair dali como se tivesse um dia de nascido. E aí você vai falar, eu glorifico a Deus sempre, eu falo, Senhor, estou para 25 anos na presença do Senhor, eu falo, eu tenho 25 anos, eu estou novo e eu estou aprendendo. Eu apanho muito, gente. E eu apanho dentro do meu quarto, eu apanho, o Senhor me traz conhecimento, entendimento e revelações de coisas que
a Deus. E a gente não sabe. Mas sabe por quê que a gente tem se confundido? Eu não lembro qual capítulo agora veio na minha mente agora. Por isso que é sério isso. Essa questão de capítulos e versículos, eu sou péssima para gravar. Mas vem na minha mente agora, eu acho que é Tiago que fala assim, que a gente pede mal para gastar nos nossos próprios deleites. Para nós. Esse filho, ele estava na casa do pai. Tudo era dele. Ele nunca tinha pedido, porque ele estava cheio de reserva. Mas isso não quer dizer que se ele pedisse um novilho, o pai ia dar. Porque às vezes você vai pedir um pão e ele não vai te dar o pão, porque não é o pão a prioridade dele. Nós ministramos, eu falei semana passada, eu falei domingo, vou falar aqui hoje de novo. Aquele paralítico, ele pediu para andar e o Senhor falou, perdoados estão os teus pecados. Por que que muitas vezes não vem naquilo que a gente pede? Porque não é aquilo que a gente precisa. O que você precisa nessa tarde? Talvez você está pensando que precisa de um marido, talvez você está pensando que precisa de uma mulher, talvez você está pensando que precisa de um valor financeiro, talvez você está pensando que precisa de uma porta de emprego, talvez você está pensando que precisa do seu marido ser convertido, talvez você está pensando que precisa de tantas coisas. E Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Sabe o que você precisa? Olhar para dentro de você e se conhecer. Olhar para dentro de você e ver quem é você de verdade. Quem tem sido você? Porque às vezes você tem culpado outros lá dentro da sua casa de coisas que você precisava estar praticando. Olha para dentro de você. Gente, nós vivemos experiências com pessoas que chegam até a gente e vêm falar do marido. Não estou aqui defendendo o marido de ninguém, nem esposa de ninguém. Eu estou aqui usando os exemplos que Deus está trazendo para mim. Mas eu vivo experiências de esposas, ou vice-versa, que vem até mim e fala tudo, e bota para fora. E que quando a gente vai estudar o histórico, eu olho e falo, minha filha, você me perdoa, mas seu marido merece um Oscar. Minha filha, você tem um controle remoto na sua mão. Você manda e desmanda. Seu marido não consegue tomar o lugar de marido. Ele não consegue ser o homem, porque ele tem medo de você. Porque quando você fala, envergonha ele em qualquer lugar. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Sabe qual é o problema maior da atualidade? É que a síndrome de Eva e de Adão continua nas nossas vidas. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Foi a serpente. A gente nunca reflete, nunca para olhar para dentro da gente e falar, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Será que foi preciso, Bruna, Deus fazer uma festa para o filho pródigo para poder converter o irmão dele? O irmão. Meu Deus. Nada sai do controle de Deus, gente. Nada sai do controle de Deus. Até aquilo que aos seus olhos você está perdendo. Até aquilo que aos seus olhos alguém está sendo mais beneficiado que você. Aquele pai não estava preocupado com herança. Ele não estava preocupado com dinheiro. Ele não estava preocupado com bens materiais. Ele estava preocupado que aquele filho estava perdido e foi achado. Aleluia! Não importa se alguém recebeu a bênção e foi embora. Aleluia. Não importa se alguém passou por você e Deus deu a cura através de você, deu um testemunho, deu um exemplo, deu uma palavra, deu um milagre. Não importa se foi embora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não se preocupa. Às vezes a gente fica mal. A gente fala, enquanto estava precisando, estava juntinho comigo. Aí depois que se pegou servido, foi embora. Ei, sabe por que foi embora? Porque nunca esteve com você. Porque se tivesse de verdade, recebia a cura e continuava ali. Não estou aqui aliviando processos, porque tem pessoas que vão entrar na nossa vida só de passagem. Não podemos também aqui colocar um selo de uma verdade absoluta que nós criamos, porque tem pessoas que vai passar na nossa
nossa vida e não vai ficar. E não é porque matou, nem roubou, nem destruiu, nem traiu, nem enganou. É porque passou por um processo de aprendizado e depois vai. Ou para nos ensinar. Porque às vezes aprende, um aprendeu com o outro. Então a gente não tem que ter controle remoto na nossa mão para dar conta da vida de ninguém. A gente tem que ter certeza que o Senhor está na nossa vida o suficiente para que aqueles que passarem pela nossa vida recebam a essência de Deus que tem sobre nós. Glória a Deus. Recebeu Aleluia. a essência, o dom é de Deus. Meu Deus. Não é nosso. Aleluia. A bondade é dele. O cuidado Deus, é dele. glória. O carinho a exatidão é dele. Nós somos aqui alguém que está procurando a cada dia ser melhorado. Sabe, hoje eu falava com a minha irmã pela manhã. Por muito tempo as pessoas iam na fonte, no poço, no trabalho de oração, buscar água. Sabe o que Deus falou comigo? Acabou. Agora é hora de tirar. Aradabasquides. Aradabasquides. Ai, esquidarasquidabasquides. Ai, esquiderendequei. Sabe por quê? Quando você só vai buscar água, fica mimada. Fica cheio de querer. Fica achando que o louvor não ficou bom do jeito que você queria, que a pregação não era o que você queria ouvir, que a revelação não é de Deus. Mas quando você tira a água, aradabasquides. Você valoriza aquele que está cantando, porque você também está fazendo. Você valoriza aquele que está pregando, porque você também está fazendo. Você valoriza aquele que passou a profecia, porque você também é profeta. Deus está farto de filhos mimados. Meu Deus. Está farto de filhos cheios de nome toque. Se ficar do jeito que eu quero, Deus é Deus. Se não, largo ele. Se não, eu vou buscar lá em quem pode me dar. Se não, eu vou buscar lá na minha conta bancária, no meu recurso financeiro. Se não, eu vou buscar lá na medicina e que o médico fala é aquilo mesmo. Olha aqui, eu vou dizer nessa tarde. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é louvado. Todo o caminho que você buscar percorrer, que não está dentro do propósito que Deus quer, Deus permite. Só que eu vou te afirmar uma coisa: Deus não vai deixar de ser Deus. E Ele não vai perder nada com isso. Quando a gente sai do caminho do que Deus tem para a nossa vida, quem perde somos nós. É verdade. Deus, Ele não perde. Ele é Deus. E Ele continua na sua essência de amor. Ele continua na sua essência de misericórdia, de perdão. Aleluia. Ele continua ali de braço estendido, Glória a Deus. esperando o filho pródigo voltar. E não se iluda porque ele tem um anel, uma sandália, uma roupa nova preparada. Porque quando Ele chama para ser discípulo, Ele dá uma oportunidade para a gente ser lapidado. Então nessa tarde, é esse Deus que está aqui falando com cada um. Parece que tem uma eternidade que você está ouvindo, mas o que você está ouvindo é o que você precisa para que você saia daqui nessa tarde, dando uma volta nessa chave, dessa amarração, dessa ignição, dessa prisão, desse descontrole emocional, desse desequilíbrio que você está vivendo. Nessa tarde, o Senhor está entregando a chave. Não tem nada a ver com o filho pródigo, tem a ver com você. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Não tem nada a ver com o seu marido, tem a ver com você. Aleluia. Deus. Não tem nada a ver com o que aconteceu. Deus não perdeu o controle de nada. Aradabasquides. Arasquidabasquides. Aisquiderendequei. Tem a ver com o que Ele quer fazer na sua vida. E você não veio aqui nessa tarde porque o lugar é bonito, porque eu sou bonita, porque eu falo o que você quer ouvir. Você veio aqui nessa tarde porque o Senhor te trouxe, Ele marcou um encontro com você. Você não olhou para o seu trabalho, para os seus afazeres, para o seu compromisso, porque o Senhor tem te dado água para beber neste lugar. Mas nessa tarde Deus está falando: ei, é tarde de começar você a tirar a água do poço. É tarde de intimidade. Aleluia, Deus. É tarde de Glória reconhecimento, a Deus. de discernimento. É tarde de você entender que verdadeiramente você é filha, você é filha. Você é filho? Ou você só é da boca para fora? Meu Deus. Ou você só é porque você já ouviu alguém falar que é? Porque você sabe que tem realmente um ser supremo acima de tudo? Mas e quando
você é confrontado por esse pai. Quando você tem que passar pelo não desse pai. Quando aquilo que você projetou para dar de uma forma e dar de outra, você ainda é filha? Ou você é daquela filha que fica de briguinha com o papai e fica de mal e fica sem falar com o papai? Ou você é daquela filha pirracenta e ainda fala, meu pai me conhece, se ele não fizer, eu fico com raiva mesmo. Só está perdendo você. Meu É só Deus. você. Tudo é seu. Tudo é nosso. Ele conquistou na cruz. Aleluia, Deus. A gente já estava com sentença de morte. A gente já não tinha o direito que a gente tem hoje de liberdade. Só que a liberdade tem sido transformada no meio cristão, no meio evangélico, como libertinagem. Meu Deus, misericórdia. A gente não quer ser cristão mais quando a luta vem. A gente não quer ser cristão mais quando é traído. A gente não quer ser cristão mais quando é enganado. A gente não quer ser cristão mais quando alguma coisa dá errado. A gente não quer ser cristão mais e muito menos obreiros. Muito menos discípulos. Porque a responsabilidade é maior. Aí que a gente não quer mesmo. Sabe qual é a primeira coisa que é afetado na vida do discípulo mal formado, deformado, cheio de querer? O ministério. Primeira coisa afetada. Passou um vento. Vou não, tá? Tá chovendo. Meu Deus. Eu não vou não, tá? Tá fazendo frio. Eu não vou não. Eu vou precisar sair com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. É porque assim, né? Minha família nunca sai. Aí quando sai, me chama pra ir, né? Você sabe, tem que vigiar, né, irmã? Tem que ir junto. Tem mesmo. Tem mesmo. Só que a palavra de servo de Deus, eles ensinam não. Se você firmou um compromisso, você estaria ali tal hora, naquele dia, olha, eu amo vocês, eu gostaria muito, mas eu tenho um compromisso, eu não vou deixar na mão. Glória a Deus. Isso é compromisso, é caráter. Aleluia. Caráter. Caráter não tem a ver com o diabo, não. O diabo só usa a deformação do nosso. Mas não tem a ver com ele, não. Tem a ver com a nossa deformação de criação. É caráter. Eu firmei, eu vou cumprir. Está chovendo canivete, eu não estou conseguindo andar e o negócio está feio, eu vou ver uma possibilidade de não fazer. Mas se a irmã falar para mim, não, você não tem outra pessoa para colocar no seu lugar, então eu vou. Glória a Deus. Então, gente, está deturpado. Está deturpado. Também no primeiro sábado aqui um pregador, até hoje eu encontrei com ele 3 vezes ou mais. Até hoje ele não falou comigo, irmã, não deu para eu ir, me perdoa. Olha pra mim, abaixa a cabeça, vai embora, isso é caráter. É caráter. Era a pessoa poder falar, irmã, eu não fui mesmo, eu não quis, eu estava vazio naquele dia, não tinha possibilidade de oferecer nada lá, e eu não fui. Irmã, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Isso é humildade. Mas não apareceu, não deu uma satisfação, ele é missionário. Não deu uma satisfação e está lá profetizando para os outros. Aí a fonte que sai 2 águas. Aí você olha uma pessoa, 10ª hora está lá dando fonte água boa, água doce, e na outra água salgada, Meu Deus. água amarga. E aí você não entende por que tem tanto escândalo no meio do evangelho. Por que tem tanta gente aí que está com a vida desregrada e dizendo ser cristão. Então nessa tarde o Senhor está nos dando uma sacudida, mas Ele está nos dando uma sacudida santa. Ele está falando para a gente, Aleluia. ei, você está dentro da casa insatisfeito, você está dentro da casa descontente, você está dentro da casa murmurando sem abrir a sua boca, porque a gente murmura sem abrir a boca, esperando a oportunidade para dar o bote e jogar na cara do pai, que ele deu para quem não tinha compromisso e não deu para a gente. Ei, o Senhor achou naquele filho o que nós não achamos. Então nessa tarde, vamos receber essa mensagem. Glória a Eu Deus. vou ainda entregar oportunidades. Eu sei que o Senhor, Ele quis agir dessa forma, Ele quis operar dessa forma nessa tarde. Ele quer que a gente venha rever se a nossa identidade não está deturpada. A coisa mais triste, é muito triste a gente lidar com pessoas que a gente ouve elas falarem uma coisa e depois a gente vê elas praticando outra. É muito triste, gente. Sabe o que é isso? Isso é desvio de conduta. Está deturpado. A pessoa não sabe quem ela é. A pessoa até fala que ela fala. E quando ela fala, você até entende que ela vai colocar aquilo em prática. Mas aí quando você vê,
Não é nada daquilo. Nada. E aí a Bíblia vai condenar, que a Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Não é por eu falar. Não adianta, eu posso falar que eu sou. Mas quando eu começar a dar os frutos, você vai ver se eu sou ou se eu não sou. Meu Deus. Eu posso chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu sou tão caprichosa, mas eu sou tão caprichosa, mas eu sou tão caprichosa, que eu chego a ser doente de tão caprichosa. Aí você chega aqui, tá tudo sujo. Hoje. Aí hoje foi uma eventualidade, você não pode me avaliar ainda, né? Amanhã você chega de novo. Depois da manhã. Aí você vai falar assim, não, mas essa sujeira aqui já não é de uma eventualidade, já é de meses. Mas como é que a irmãzinha fala que ela é tão caprichosa, tão caprichosa? Que fruto é esse? É verdade. Que fruto? É eu falar, eu sou cristã. Eu sou cristã. Eu sou cristã. Eu sou cristã. Você é cristã? Eu sou cristã. É? Você sabe o que é ser cristã? Hã? O que é ser cristã? Cristã? Ah, eu não sei, eu sei que eu sou cristã. Ah, é? Eu vou na igreja. É. Eu vou na Eu sei que igreja. eu vou na igreja, o pastor lá, ele é uma bênção. E você é uma bênção? Ah, eu acho que eu sou. É. Então tá, deixa eu te falar. Ser cristã é ser um pequeno Cristo aqui na terra. Você conseguiu entender? É você ser a imagem de Cristo aqui na terra. Ei, Cristo mentiu? Cristo roubou? Cristo matou? Cristo fornicou? Cristo foi viver junto antes de casar? Cristo usou droga? Cristo... Aí você vai falar, você é cristão? E o seu pastor é uma bênção? Mas ele é uma bênção mesmo? O que você aprendeu com ele? Só ele não é uma bênção. Porque você teve a oportunidade de andar com ele, aprender com ele, e você não aprendeu nada. Então, gente, é o fruto que diz quem eu sou. Meu Que Deus. diz quem você é. Então Deus não está dando essa oportunidade para a gente sair daqui acusando ninguém. Ele está dando para a gente o discernimento. Sabe qual é o segundo dom que Deus mandou a gente buscar depois do amor? Discernimento. Sabe por quê? Ele disse que no final dos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Meu Deus. Pular no poder, falar em mistério, falar em línguas. O diabo também fala. Eu cresci dentro de um terreiro de macumba. Meu pai era macumbeiro. Meu pai ajoelhava lá, o diabo tomava ele e falava em línguas. Quando eu fui pro evangelho, eu me confundi toda, porque eu falei, meu Deus, essa mulher, ela é uma macumbeira igual meu pai, só que ela está dentro da igreja. E eu vi aquela mulher usada e revelando a vida de todo mundo. E eu falava assim, não quero isso pra minha vida não. Sabe onde que eu fui batizar? Na Igreja Universal, que não tinha revelação. Porque eu vim na macumba tinha, aí eu vejo lá a mulher da igreja que também tinha, aí eu ia na Igreja Evangélica Vida em Laranjeiras, que também Deus usava os profetas, e eu vi o povo pulando no poder, e eu vi acontecer a mesma coisa que acontecia lá, só que o meu chamado era esse. Aquela pastora que sofreu com a minha língua, porque eu não tinha conhecimento de causa, aquela pastora que sofreu com a minha acusação, foi a minha discipuladora. Foi a pessoa que Deus levantou para me ensinar dentro da Bíblia que não era o Senhor que invejou Satanás. Foi Satanás que invejou os dons. E quando ele veio, caiu, foi lançado, foi extirpado, desligou, desconectou do propósito, ele não jogou fora o conhecimento que ele tinha recebido, não. Ele não jogou fora o entendimento que ele tinha. E a Bíblia vai falar que você pode estar bêbado, caindo, e a unção que você recebeu continua sobre a sua vida. Então os dons dele não foi tirado, tanto que ele é hoje tido como um homem inteligente, um demônio inteligente. Ele tá, se a gente não vigiar, ele tá à frente da gente. Por quê? Porque ele é mais inteligente às vezes, porque a gente tem o dom e deixa de lado. Ele não, ele usou em benefício próprio, de forma errada, mas ele usou. E aí eu fui descobrir que lá na macumba estava sendo tudo usado de forma errada. Que aquela manifestação espiritual que Deus permite na nossa vida, que a gente pula no poder, e aqueles dons que Ele nos deu, que a gente fala em mistério, é nosso, não é do diabo. Os filhos das trevas, que têm sido mais prudentes do que os filhos da luz. É mesmo. Deus deu pra gente. E é tão satisfatório
satisfatório quando a gente pula no poder, quando a gente dança na presença do Senhor, porque cada um dança de uma forma. Tem gente aí que faz coreografia na igreja, é lindo, mas já não dança no Espírito mais. Porque não pode. Porque se der lugar para o Espírito, o pastor vai lá e trava. Porque não pode, para não escandalizar. E aí os dons, o que é de Deus para a igreja, tem sido minado e o diabo está usando na macumba de forma errada. De forma errada. E pessoas estão sendo beneficiadas por isso. Enganadas e indo desfazer macumba que nunca vai ser desfeita, porque macumba só é desfeita no nome de Jesus. Mas aí eles falam, vai lá e faz um trabalho tal, com vasilha tal, com óleo tal, com a farofa tal, porque fizeram tal trabalho para você e tem que desfazer. E é mentira. Porque ele é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para botar intriga entre as pessoas. Só que as pessoas preferem ir lá e gastar o que não tem, fazendo o trabalho de macumba, do que devolver o dízimo na casa do Senhor. Do que ofertar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque está deturpado. Sabe por quê? Porque não tem identidade de filho. E isso não é um ímpio, é quem está muitas vezes dentro da casa de Deus. Foi deformado, foi feito de qualquer forma, e entrou de qualquer forma e não buscou conhecimento. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então o Senhor, Ele tem nos dado essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. De discernir. Aleluia, O que é Jesus. dele e o que não é. Nos dê, Senhor. Eu quero agradecer, eu vou fazer uma oração. Aleluia, Deus. Então, uma coisa, eu vou estar orando pela vida da Lucenira. Aleluia. Jesus, a mensagem, Pai, não seria dessa forma. O Senhor sabe, Aleluia. mas o Senhor Jesus conduz, o Senhor guia. E eu sei, Deus,